Eu quero, sem mais delonga, convidar o professor Gabriel Porto, deixa eu chamá-lo aqui, já em tela. Vamos lá. Aí, já está em tela conosco. Muito boa noite, meu amigo, professor Gabriel Porto. Boa noite, pastor Jamierson. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, tanto alunos do SBL, quanto convidados e interessados em geral em aprender mais da palavra de Deus nessa última palestra da nossa Semana Teológica. Tudo bem, pastor Gabriel. A experiência do pastor Gabriel conosco é desde o início, né, do seminário. Eu acho que os primeiros professores a começarem ministrando aulas, né? A nossa amizade já aí vai de algumas décadas, e eu tenho agradecido muito, é um parceiraço. O pastor Gabriel não é apenas um professor, ele é um colaborador mesmo, alguém que está envolvido no processo de gestão, de crescimento do seminário, é coordenador do nosso maior polo presencial, que fica na Vila Prudente. Um abraço aí ao pastor Wagner Vailate e todo o ministério ali da Igreja Batista Boas Novas, que nos recebe com muito carinho, né? É a igreja anfitriã do polo Vila Prudente. O pastor Gabriel é o coordenador lá desse polo, é professor em várias matérias nossa, principalmente na área de teologia sistemática, é o autor do nosso curso de escatologia, que é uma das suas especialidades, a área de escatologia bíblica. Então, eu agradeço a Deus por você, Gabriel. Obrigado pela ajuda, pela amizade. Fala um pouquinho aí do teu ministério, família, igreja. Se apresente aí para quem não te conhece ainda. Ok. Então, eu sou o pastor Gabriel de Oliveira Porto, né? Sou ali um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, onde fica o nosso polo Vila Prudente. Né, desde o início, a minha formação, já faz 10 anos que eu fui consagrado pastor, e desde o início meu ministério sempre teve ênfase no ensino teológico. Né, eu também sou professor de teologia desde 2011, né, lecionei em vários seminários, pelo menos uns 5 seminários diferentes aí no decorrer da minha caminhada, e desde 2017, quando iniciou o Seminário Batista Livre, me tornei um dos professores lá, a convite do pastor Jamierson, né? Gostei muito e fiquei até hoje. Inclusive, desde 2019 para frente, eu sou professor exclusivo do SBL, né? Eu não quis mais dar aula em outros seminários e me foquei mais no SBL. Né, em 2022 conseguimos iniciar a New Polo Vila Prudente, né, dentro da Igreja Boas Novas, e está indo tudo muito bem, graças a Deus. Eu sou casado há 15 anos, tenho 2 filhos, um casal. Né? A minha mais velha, Giovana, já tem 12, e o meu mais novo, Daniel, vai fazer 6 agora nesse mês de fevereiro. Eu não estou escutando o som, pastor. Estou com o microfone fechado Isso, aqui. voltou. Muito bom. Obrigado, Gabriel. E teus livros, Gabriel? Fala um pouquinho aí das tuas publicações. É um verdadeiro best-seller, né? Está se tornando aí uma teologia sistemática, né? Falta só um volume, né? Que eu estou há uns 3 anos enrolando para fazer o último volume para completar a teologia sistemática e talvez lançar num volume único, né? Juntar tudo num só, fazer um tomo mesmo. Mas eu sou autor dessa coleção de livros aqui, coleção Teologia Fácil, né? Vocês podem ver que tem um tamanho bom aqui, né? Olha o tamanho aqui dos livros, né? Já são 320 páginas cada livro. Então a coleção completa dá uns quase 1.300 páginas. O primeiro é esse aqui, o Entenda a Trindade, onde eu falo sobre Pai, Filho, Espírito Santo e doutrina da Trindade, uso para essas disciplinas. Né? O segundo, volume 2, é esse aqui, Homem, Pecado e Salvação, onde eu falo também dessas disciplinas do ser humano, do pecado e da salvação. Inclusive, muito da palestra de hoje eu vou tirar desse livro aqui, né, de estudos que eu fiz nele. O volume 3 é esse aqui, Manual Prático de Escatologia, é o meu livro mais conhecido, né, que foi a primeira área que eu me destaquei mais, o ensino da escatologia. Então, profecias, fim dos tempos, o que ocorre após a morte, profecias, alianças, tudo vai estar nesse livro aqui. E o volume 4, que encerra a coleção, é esse aqui, Anjos, Demônios e Igreja.
Então eu falo sobre tanto os anjos bons quanto os anjos caídos e todos os assuntos relacionados à doutrina da igreja, né? Sempre com uma abordagem bíblica acima de tudo, né? A base de todos os estudos sempre será os textos bíblicos, a explanação dos textos bíblicos e com uma linguagem simples, fácil, direta, né? Sem enrolação, para que você aprenda o que a Bíblia ensina a respeito de cada um desses assuntos, né? E graças a Deus aí já ultrapassamos a marca de 10.000 unidades vendidas dos exemplares dessa coleção. Então, realmente, a coleção vai muito bem e o pessoal de todo o Brasil tem gostado bastante. Muito bom. Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos começar. Eu quero deixar o pastor Gabriel à vontade, aí, uns 45, 50 minutos de aula. É apenas uma introdução que estamos fazendo todos os dias, para não ser uma live tão demorada. E se você quiser se aprofundar mesmo, né, realmente para águas profundas, então você precisa vir para a sala de aula, precisa vir estudar no seminário, aí você vai passar aí em sala de aula com o professor Gabriel Porto, outros professores que fazem parte do nosso corpo docente. Pastor, toda a liberdade, eu fico aqui nos bastidores te acompanhando, te dando um apoio. Pessoal, no final da palestra, por volta de 9h10, mais ou menos, nós vamos abrir para perguntas, mas pergunte sobre o tema, tá? O tema é o homem e a imagem de Deus na criação. É um tema de antropologia bíblica. Então, não pergunte agora sobre uma dúvida que não seja correspondente à palestra que está acontecendo, tá? Então, no final, vai escrevendo, deixando a tua dúvida, eu vou selecionando as melhores perguntas para aproveitarmos no final. E você também pode agora, inclusive, a gente tem pedido isso, compartilhe com pessoas no teu WhatsApp, lista de transmissão, grupo da tua igreja, nas tuas redes sociais, o que está acontecendo agora, para abençoarmos a vida de outras pessoas. Amém? Boa aula, professor. Obrigado. Então vamos lá começar. Você consegue projetar aí para mim, pastor, o primeiro slide? Deixa eu já voltar aqui no começo. Então aqui, a nossa introdução. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Então, o tema da palestra de hoje, né, a imagem de Deus no ser humano. Então, eu vou querer falar um pouco sobre o que é a imagem de Deus, né? Mas esse assunto, lógico, está dentro do estudo sobre o ser humano, que na teologia é chamado de antropologia bíblica. Então, a antropologia bíblica seria assim: o que a Bíblia diz sobre o ser humano? Quem é o ser humano segundo a Bíblia? Qual é a origem do ser humano segundo a Bíblia? Né? E sempre focando nisso, que a Bíblia diz, porque existem várias teorias por aí. Teorias de que nós somos simplesmente animais evoluídos, né, que descenderam dos macacos, por exemplo. Outras teorias dizem que a vida nesse mundo foi plantada por extraterrestres, então que de alguma forma nós teríamos sido fabricados por extraterrestres, ou que seríamos até uma mistura de uma raça extraterrestre com um macaco, né? Enfim, existem todas essas teorias, esses devaneios aí a respeito da origem do ser humano. Mas o que a Bíblia diz a respeito de quem é o ser humano? Isso é fundamental no que nós possamos saber, porque as disciplinas da chamada teologia sistemática, que nada mais é teologia sistemática do que estudar a Bíblia separada por assuntos, por macroassuntos, e dentro desses macroassuntos existem vários microassuntos ou tópicos a serem tratados, né? Então, a teologia sistemática ela tem uma lógica, né? Primeiro a gente estuda, por exemplo, quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para conhecermos quem é Deus, sua vontade, seus atributos, o que ele faz, o que ele não faz, como ele age. Depois nós vamos estudar o ser humano, porque nós precisamos, antes de saber o que é o pecado e como se dá a salvação, temos que saber quem é o homem primeiro, né? Fazendo uma analogia aqui com um tratamento médico. Ele precisa primeiro conhecer quem é o paciente, depois que doença o paciente tem, para aí sim ter um plano de tratamento, prescrever um remédio e conseguir a cura desse paciente.
Então, essa é a ideia. Você precisa saber quem é o ser humano para assim entender o que é o pecado e também conseguir entender como se dá o plano da salvação. Por isso, essa matéria é de grande importância, porque ela acaba sendo base para você entender bem a disciplina de hamartiologia, estudo sobre o pecado, e também soteriologia, estudo da salvação. Então, pois bem, vamos lá. O que a Bíblia diz sobre quem é o homem, o que é o ser humano? Veja que isso não é uma indagação recente, já é muito antiga, né? O próprio patriarca Jó, e Jó é candidato aí a ser o livro mais antigo da Bíblia em data de que foi, época de que quando foi escrito, ele já havia feito essa indagação. Jó 7,17. Olha aqui no texto bíblico o que Jó fala. Ele, além dele, também nós vemos lá no Salmo 8 o próprio Davi falando, né, a respeito de quem é o ser humano. Então eu vou voltar aqui na Bíblia. Eu já estava separado em Salmo, mas eu vou voltar primeiro aqui em Jó para fazer essa sequência. Jó diz assim: que é o homem para que lhes dê importância e atenção? Né? Então o próprio Jó questionando para Deus: o que é o homem? O que é o ser humano diante de Deus para que Deus dê tanta atenção, tanta honra, né? E se preocupe tanto com o homem? E depois, o próprio rei Davi, ali no livro de Salmos, Salmo 8, verso 4, ele vai nos dizer assim, verso 3 começando: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, né? Então, vendo toda essa imensidão do universo cósmico, e aí ele pergunta: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, né, os filhos dos homens, para que com eles te preocupes? Então, a gente vê o próprio rei Davi pensando assim: diante de tanta imensidão, o que é um ser humano comparado com isso? É um grão de areia, né, em termos de grandeza. Mas para Deus, ele é muito importante. E por que o ser humano é tão importante assim para Deus? Porque ele é a coroa da criação. Eu coloquei aí no slide como o ser humano foi criado. O ser humano foi criado por Deus, diretamente por Deus, e de uma forma toda especial, porque quando Deus começa a fazer todo o processo criativo, ele apenas diz: haja luz, haja separação entre terra e água, né? Haja os animais marinhos, os animais terrestres, mas quando chega no ser humano é um processo totalmente diferente. Lá em Gênesis 1, verso 26, diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Aqui são as pessoas da Trindade conversando já entre si. Pai, Filho e Espírito Santo criaram o ser humano em conjunto. E eles falam aqui: façamos conforme a nossa imagem. Então é o único ser que a própria imagem de Deus foi colocada nele. Nem os anjos têm a imagem de Deus, muito menos os animais. Mas o ser humano, ele recebeu a imagem de Deus, que eu vou poder explicar em mais detalhes daqui a pouco. E aí o texto bíblico continua dizendo: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E aí, verso 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ou macho e fêmea, os criou. Né? E aí o texto prossegue. Então perceba que Deus coloca o ser humano como a coroa da criação. De tudo que ele criou, mesmo tendo criado Sol, Lua, estrelas, o planeta Terra, toda a sua biodiversidade, animais, vegetais, a coroa, a parte em que Deus encerra a sua criação com chave de ouro, foi a criação do ser humano. E no ser humano, Deus fez questão de colocar a sua própria imagem. Então, nós fomos criados diretamente pelo próprio Deus. E como o ser humano foi originalmente criado?
né? Nós vemos ali no Gênesis algumas características especiais. Então, primeiro, o ser humano foi criado perfeito. E entenda perfeito aqui num contexto certo, porque existem duas formas de entender a palavra perfeito. Uma seria a aplicada a Deus. Quando nós falamos que Deus é perfeito, significa que ele não tem como melhorar em relação ao que ele já é. Ele já tem a intensidade máxima, a grandeza máxima em todos os seus atributos. Ele não tem como ficar melhor do que ele já é. Subir um degrau, subir um patamar. Essa é a perfeição de Deus. Mas quando eu falo que o ser humano foi criado perfeito, não significa nesse mesmo sentido, mas entenda que perfeito como ausência de defeitos. Então, imagine ali, por exemplo, numa fábrica, uma linha de montagem, um produto está sendo feito e existe ali o inspetor de qualidade, que ele vai observar se aquele produto está dentro dos padrões em todos os aspectos. E quando ele vê que não tem nenhum defeito, ele coloca ali como aprovado, está dentro dos padrões, ou seja, ele é da forma que o seu criador esperava que ele fosse quando foi criado, estava dentro dos padrões. Essa é a ideia de perfeição para o ser humano. Então, o ser humano foi criado perfeito com a ideia de não ter defeitos. Mas, vocês já sabem, ele foi criado com liberdade. E essa liberdade dava a ele condições de poder decair desse estado de perfeição e perder essa perfeição original, como de fato ocorreu depois com o pecado. Ele também foi criado à imagem de Deus, e isso eu vou tratar em alguns detalhes daqui a pouco, o que é a imagem de Deus. E ele foi criado com uma natureza física e espiritual ao mesmo tempo, que só o ser humano tem, porque os anjos são só espíritos, eles não têm corpo biológico. Os animais, eles são só seres biológicos, eles não têm alma. Quando se fala de espírito dos animais na Bíblia, se refere apenas ao fôlego de vida, à vida biológica, né, ao sopro de vida, literalmente. Então, quando eles perdem a sua vida biológica, a existência deles se cessa. Né? Infelizmente, tem gente que, quando a gente vai falar isso, não gosta, mas não existe céu de cachorro, céu de gato, nem de nenhum outro tipo de animal, porque ele não tem uma natureza espiritual que sobrevive à morte, que continua existindo após a morte. Só o ser humano tem isso. Então, eu diria que o Deus, quando criou o ser humano, ele pegou e juntou tudo num ser só. Então, ele pegou um corpo biológico semelhante ao dos animais, pegou um espírito semelhante ao dos anjos e pegou a própria imagem de Deus e colocou no ser humano. E aí ele junta tudo isso e cria esse ser especial, singular, que não tem nenhum outro igual na criação. Né? E aí, mais tarde, eu vou falar sobre corpo, alma e espírito, biblicamente, o que é cada uma dessas partes do ser humano, os textos bíblicos que falam a respeito dessas partes e como nós podemos entender em relação à Bíblia. Mas vamos prosseguindo aqui. A imagem de Deus. Nós podemos entender a imagem de Deus em pelo menos 3 aspectos diferentes. Pode haver até mais, mas esses são os 3 principais. Então, primeiro, o ser humano ter a imagem de Deus significa que eles são pessoas, eles têm personalidade. Então, por exemplo, um cachorro é uma pessoa? Não. Ele é um ser vivo, ele tem um corpo biológico, mas ele não é uma pessoa. Então, que características um ser vivo precisa ter para ser considerado uma pessoa? São essas 3 que eu coloquei aqui. Raciocínio, também chamado de intelecto, então a capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, tirar conclusões, né, de pensar como um todo. O segundo é sentimento ou emoções, capacidade de sentir emoções, de ficar alegre, triste, com raiva e assim por diante, né, ter as emoções. E por último é a vontade ou volição, que é as condições, né, a possibilidade de poder fazer escolhas e tomar decisões.
Então, um ser vivo, para ser considerado uma pessoa, ele tem que ter essas três características: raciocínio, sentimento e volição. E aí vou até fazer um gancho rapidinho com outra matéria, por exemplo, doutrina do Espírito Santo. Como nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, mesmo não tendo um corpo? Exatamente porque ele tem essas características. O Espírito Santo tem raciocínio, ele pensa. O Espírito Santo tem emoções, a Bíblia fala de entristecer o Espírito Santo, e ele tem volição ou vontade. A Bíblia fala que ele ensina, escolhe, exorta, treina e faz várias coisas que só pessoas podem fazer. Então, essa mesma lógica de quais são os critérios que tornam um ser vivo uma pessoa, podemos aplicar ao Espírito Santo para comprovar que ele é uma pessoa mesmo não tendo um corpo. Né? Então, esse é só um ganchinho aí para vocês entenderem mais. O segundo aspecto é o chamado aspecto moral, né, que eu coloquei aqui. Lei de Deus gravada em nossos corações. Então é interessante que, por exemplo, lá em Gênesis 9, quando o Noé desce da arca junto com seus filhos, eles vão dizer assim, Deus, né, Noé, ele faz um sacrifício ali a Deus, e Deus faz uma aliança com Noé, e um dos termos dessa aliança, ele diz assim, que quem derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue deverá ser derramado, pois a imagem de Deus o homem foi criado. Né? Então, depois eu vou desdobrar melhor esse assunto quando eu for falar a respeito ali do estado de queda do ser humano, se a imagem de Deus continua nele ou não, mas perceba que num contexto pós-queda, o próprio Deus afirma de que o ser humano ainda tem a imagem dele, né? E por isso o homicídio ali deveria ser punido com pena de morte, porque estariam tirando a vida de um ser que tem a imagem de Deus. Essa é a ideia. Mas o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, vai falar muito bem a partir do verso 20. Ele vai dizer o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Né? Então, aqui o apóstolo Paulo está desenvolvendo essa lógica de que todo ser humano ele já tem em si a ideia da criação, né, o testemunho da criação como uma testemunha da existência de Deus. Né? Vocês estão me ouvindo bem, pastor Jamierson? Aqui a minha imagem está congelada. Vocês me confirmem aí se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, para eu ter certeza que o aplicativo aqui não travou. Pastor Jamierson? Vocês estão me ouvindo, estão me vendo? Deixa eu ver aqui nos comentários. Alguém pode me colocar um comentário também, se estiver me ouvindo, me vendo bem, porque a imagem aqui está travada. Certo, aqui. Acabei de receber um comentário do Jair aqui. Obrigado, Lucinéia. O pessoal aqui confirmou que estão me ouvindo. Que bom. Então, eu vou prosseguir. Então, quando Paulo vai falar ali que o ser humano ele tem esse testemunho da criação e por isso é indesculpável diante de Deus, em dizer que não tem condições, poderia alegar que não tem condições de ser condenado porque nunca ouviu falar de Deus, a Bíblia vai dizer não, eles têm o testemunho da criação. E aí quando chega no capítulo 2 de Romanos, verso 14 em diante, olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Aqui ele está se referindo à lei de Moisés, né? Aí olha o 15. Pois demonstram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os.
né? Tudo isso se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho, Paulo falando, né? Então, o pessoal aqui está confirmando que está conseguindo ver o áudio, mas que a imagem está travada, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar sair a imagem e reiniciar, ver se vocês conseguem me ver. Só um minutinho, gente. Pastor Gabriel, realmente travou, eu não estava conseguindo reiniciar aqui. Eu vou aqui reiniciar a parte da minha câmera, ver se Isso. resolve. Clica novamente no link que eu te mandei para entrar no estúdio. Acho que fica mais fácil. Tá, só um minutinho. Que a minha imagem voltou, pastor. Dá uma Isso, conferida. voltou. Joia. Tá Então ótimo. vamos prosseguir aqui. Então, voltando aqui no slide, certo? Então, pessoal, Romanos 2, o apóstolo Paulo vai dizer que o ser humano tem a imagem de Deus gravada em seus corações. E isso é a mesma coisa do que ter a imagem de Deus. Então, quando eu coloco aqui que a imagem de Deus no aspecto moral, é exatamente isso. Deus já cria o ser humano com a consciência do que é certo e do que é errado. É lógico que o pecado deixa isso bastante deturpado, mas é de senso comum. Mesmo sociedades antigas que não conheciam o evangelho, de que roubar é pecado, matar é pecado, enganar é pecado. Então, isso faz parte desse senso comum, né, de que os pais devem cuidar bem dos filhos e assim por diante. Tá? Então, esse é um outro aspecto da imagem de Deus gravada no ser humano. E eu vou falar depois que com a queda ela ficou corrompida, deturpada, mas mesmo assim continua existindo. E o terceiro aspecto aqui são os atributos comunicáveis de Deus. Quando você estuda a doutrina de Deus, você descobre pela Bíblia que Deus ele tem 12 atributos. Alguns autores tentam subdividir 2 e vira 14, mas eu prefiro a lista com 12. Com 6 atributos naturais de Deus, chamados atributos incomunicáveis, aqueles que só Deus tem, mas ninguém tem. Então, onisciência, onipotência, onipresença, eternidade, são atributos que só Deus tem. Mas ele também tem os atributos morais, também chamados de atributos comunicáveis, porque esse, embora Deus tenha em sua perfeição, em sua plenitude, ele compartilhou uma pequena parcela desses atributos com os seres humanos. Então, quando falamos de amor, bondade, justiça, verdade, santidade, são todos esses atributos comunicáveis de Deus, que Deus tem em sua plenitude, mas ele colocou ali uma fagulha disso, uma centelha em sua criação, ali no ser humano. E por isso que nós somos capazes de ter bondade, de exercer justiça, de ter amor, de ter a verdade e assim por diante. Porque Deus colocou isso em nossos corações, né? Agora, prosseguindo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre corpo, alma e espírito, né, essas partes que constituem o ser humano. Então, primeiro, corpo. O que a Bíblia diz a respeito do corpo? A Bíblia trata corpo com até metáforas, né, dessas várias palavras aqui, vaso, né, ou invólucro, embalagem, poderíamos chamar em um termo mais moderno, tenda ou cabana, casa ou habitação terrena, né? Sempre mostrando que é mais ou menos assim. O corpo é a casa da alma, é a embalagem da alma, é o invólucro da alma, é o que guarda a alma. Então, por exemplo, Daniel 7,15, Daniel fala que depois da visão que ele teve, ele sentiu o seu espírito se abalando dentro dele, né? Dentro do seu corpo.
Então, ele tem essa distinção. Mateus 12, Jesus ali falando sobre possessão, ele diz: quando o espírito imundo sai de um homem, ele vai para um lugares áridos procurando descanso, mas não encontra, volta naquela casa, que é o ser humano, né, e para ver como ela está. E se a encontra vazia, reúne 7 espíritos piores do que ele, e volta e ocupa aquela casa, e o estado daquele homem se torna pior do que no início. Né? Então ali compara o ser humano como uma casa. Né? Pedro também fala ali em sua segunda carta, capítulo 1, verso 13, ele diz assim: eu sei que eu sei que logo deixarei o tabernáculo deste corpo. Né? Então, o próprio Pedro diz que o seu corpo é um tabernáculo, é uma tenda para sua alma, uma cabana, uma casinha para sua alma. E que logo ele deixaria esse tabernáculo, essa tenda, esse corpo, né? Ele está se referindo aí à sua morte, conforme Jesus já tinha revelado que ele seria morto ali, depois de ter sido preso na prisão romana. Né? Então, Paulo também em 1 Coríntios 6,19 vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Um lugar onde o Espírito habita nos crentes, nos salvos. Né? Também em 2 Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer: se essa frágil habitação humana que nós temos for destruída, da parte de Deus nós temos uma outra, não feita por mãos humanas. E aí ele está falando já do corpo de glória, o corpo que nós teremos na ressurreição para a vida eterna, um corpo glorificado que eu vou explicar mais tarde também. Né? Então a Bíblia sempre vai tratar o corpo dessa forma, como uma casca, como uma embalagem, um vaso, um invólucro, né? Também tem aquele texto lá de Romanos 8 que vai dizer: Deus colocou todo esse poder em vasos de barro para que a glória seja dele e não nossa. Esse vaso de barro são os nossos corpos também, mortais, corruptíveis, biológicos, né? Então essa é a ideia de corpo. É literalmente uma veste para a alma, uma embalagem, uma casa, uma cabana, mas o que importa mais é o que está dentro. Né? E quantas pessoas hoje dão tanta atenção para o corpo, algo que é corruptível, que irá se destruir, que não é o mais importante, e esquecem do que está dentro, a alma, o espírito, e que isso é o que realmente importa para Deus, né? O que importa mais do que o corpo. Né? Veja como a sociedade está distorcida nesse ponto. E a alma? Né? O ser humano, né? A alma humana, ela tem pelo menos 4 significados, ou até 5, dependendo do contexto, na Bíblia. Então, por exemplo, em alguns textos, a Bíblia compara a alma com sangue. Se você for lá em Gênesis, o texto diz, o Gênesis 9 mesmo, diz que o ser humano, a tradução literal do hebraico é essa, né? Não pode comer carne com alma, né? Bazar benafecho, né? Carne com alma. E ali está se referindo ao sangue, porque depois ele vai dizer que o sangue é a vida do animal. A vida está no sangue. Então, para não comer carne com sangue, ele faz essa observação. E aí, por causa de uma distorção disso, acaba grupos como os TJs, por exemplo, dizendo que a alma é o sangue, e aí proíbem transfusão de sangue, coisas desse tipo, e não é, ali é o sentido de vida. Lembre-se que o hebraico é uma língua muito antiga, que tem poucas palavras, e por isso a mesma palavra tem vários significados dependendo do contexto. Né? Achei interessante essa pergunta aqui do Leandro Souza. Ele diz assim: somos um corpo que tem uma alma ou uma alma que tem um corpo? Boa pergunta, Leandro. Excelente pergunta. Nós somos uma alma. O que define o nosso ser, a nossa individualidade, é a alma. Por exemplo, 2 gêmeos idênticos. No corpo eles são iguais. O que distingue um do outro até perante Deus é a alma. Né? Então, nós somos uma alma que habitamos num corpo e temos um espírito. Tá? Essa é a definição bíblica. O que a Bíblia vai chamar de homem interior, o eu interior, é a alma. Tá? Que nós habitamos num corpo e temos um espírito. Tá? Essa é a resposta da sua pergunta. Então, continuando aqui, alma como pessoa, por exemplo, Ezequiel 18 vai dizer: a alma que pecar, essa é que morrerá, e não outra no lugar dele. Então, ali está com o sentido de pessoa.
né? Assim também, Apocalipse 6, verso 9 a 11, também fala: vi as almas debaixo do altar. Por que almas? Porque eram pessoas que já haviam morrido. Então eles já tinham saído do corpo físico, não tinham mais corpo físico naquele momento, eram só almas. Por isso que seres humanos mortos na Bíblia são chamados de almas, porque eles não têm corpo naquele momento, mas continuam com a sua existência individual, a sua individualidade, eles mantêm uma forma corpórea, apesar de não ter ali a parte feita de carne e osso, né, no final. E a última aqui, que para esse aspecto é a que importa mais para a gente, né, é essa parte indestrutível do ser humano. Essa parte que sobrevive à morte, continua existindo após a morte. Então nós vemos ali, por exemplo, a passagem do rico e o Lázaro, Lucas 16, versos 19 a 31. Essa mesma passagem de Apocalipse 6, 9 a 11, né, Mateus 10. Então, vários textos mostram que o ser humano tem sim uma parte espiritual, que é a alma, né? Depois eu vou falar do espírito também daqui a pouco, mas que essa parte ela não é biológica, não tem matéria e sobrevive à morte física, à morte do corpo, porque isso é muito importante nós entendemos, são bases que a gente precisa aprender e vão nos nortear em conceitos mais complexos. Morte na Bíblia nunca é aniquilação. Morte é separação. Entenda isso, grave isso, que isso vai te ajudar muito em outras disciplinas, como doutrina da salvação, por exemplo. Quando Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que é morte ali? Aniquilação da vontade? Não, porque morte não é aniquilação, morte é separação. Então perceba que existem 3 tipos de morte na Bíblia. A morte física é quando a alma se separa do corpo. Ela sai do corpo e vai viver em outro plano, vai existir em outro plano. Né? Existe a morte espiritual, que é o ser humano estar afastado de Deus, estar separado de Deus, que ocorreu quando Adão e Eva pecaram. E existe a morte eterna, quando a pessoa sofre a morte física, estando em estado de morte espiritual, ou seja, não salvo. O resultado disso é a morte eterna, ou a segunda morte, que é uma existência por toda a eternidade totalmente afastado de Deus, de sua vontade, de sua bondade, de tudo que vem de Deus. Então entenda isso, morte sempre é separação, nunca aniquilação. Tá? Agora eu vou falar do espírito. Mas ainda tem aqui partes da alma. Então, só para você entender quais são as funções da alma. A mente, por exemplo, o nosso raciocínio, o nosso intelecto está na alma. Né? Quando você morre e sai do corpo físico, você continua tendo mente, pensando, raciocinando. Assim como a memória. Olha que interessante. Tem muita gente que acha que a memória está no cérebro. Na verdade, não. A memória está na alma. Porque os seres humanos já mortos, por exemplo, como ali em Apocalipse 6, 9 a 11, eles continuam se lembrando de como foi a vida deles na Terra, o que eles experimentaram, quem eles eram. Porque a memória está na alma. O cérebro é a parte do nosso corpo biológico que se conecta com a alma para conseguir acessar essas memórias. Mas o lugar onde as memórias estão gravadas, na verdade, é a alma. Né? Então, na verdade, não existe perda de memória. Quando a pessoa sofre algum dano no cérebro, na verdade, não é que ela perde a memória, mas o cérebro perde a capacidade de se conectar nessa parte da alma que acessa as memórias e não consegue mais extrair essas memórias. Mas as memórias não se perderam, elas estão lá na alma. Né? A emoção, os sentimentos também. Quem tem sentimento é a alma. É lógico que isso se reflete no corpo também, mas a raiva está na alma, o amor, o ódio, a alegria, a tristeza, tudo isso está na alma e não no corpo. Né? Assim como a vontade. A nossa vontade de exercer e tomar decisões vem da alma, assim como a nossa consciência também. E o conjunto de todas essas coisas a Bíblia chama de coração, que é o centro do homem interior, da alma, né, humana. E agora falando sobre espírito, então, o que é o espírito na Bíblia? Primeiro, ele é o fôlego de vida. Então, nós temos que lembrar que toda a vida vem de Deus. Deus é o autor da vida, o dono da vida. E tudo só vive porque ele faz viver. Então, para que todo ser viva, Deus tem que soprar o seu fôlego
nos seus seres vivos, para torná-los seres viventes, como Deus fez ali com Adão no começo. Ele soprou do seu espírito para tornar Adão uma alma vivente, ou seja, uma pessoa vivente ali naquele momento, né? E também o espírito é o que faz a ligação entre o corpo e a alma, em muitos aspectos, né? E o mais importante disso, o espírito é a parte do ser humano que se conecta com Deus. Porque Deus é espírito. Deus não tem carne, Deus não é um ser biológico. Estou falando aqui a pessoa do Pai, não vou entrar na dupla natureza de Cristo agora. Mas Deus, em sua essência divina, ele é espírito, ele não tem matéria. Então, como nós podemos nos conectar a Deus e interagir com Deus? Por meio do nosso espírito. Né? E esse acho que é o principal motivo do porquê Deus nos deu um espírito, para que nós possamos interagir com ele, que também é espírito. Então, por exemplo, quando você ora, como a sua oração chega a Deus? Porque você ora em espírito. O seu espírito se comunica com Deus por meio da oração. Quando você louva a Deus, quando você adora a Deus, como você consegue chegar a essa adoração a Deus, esse louvor e interagir com Deus? Por meio do seu espírito. O seu espírito está adorando a Deus. Então, todo o processo de comunhão com Deus, de interação, né, de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus, inclusive todos os dons, são chamados dons do Espírito. O Espírito Santo concede os dons, mas eles são manifestos em nós por meio do nosso espírito. Se nós não tivéssemos espírito, não teríamos os dons também. Porque todo o processo do sobrenatural é feito pelo espírito do ser humano. Por isso, essa parte também é muito importante e não deve ser negligenciada. Alguns entendimentos mais antigos tentam fazer ali uma associação, dizer que alma e espírito são a mesma coisa, e vista por aspectos diferentes. Eu vou tratar isso mais daqui a pouco. Tá? Agora eu quero falar sobre o estado atual do ser humano. Então, lembrando lá no começo, Deus foi criado, o ser humano foi criado perfeito. E como essa perfeição, a ausência de defeitos, né, ela se refletia por meio de uma comunhão perfeita. Então, o ser humano tinha comunhão com o Criador, tinha comunhão com ele mesmo, com o seu semelhante, ali no caso Adão e Eva, e ele também tinha comunhão consigo mesmo, uma comunhão interna. Então, ele tinha paz com Deus, paz com o seu semelhante e paz interior, né? Esse relacionamento perfeito antes da queda. Mas na queda, tudo isso foi deturpado. Então Deus quebra o seu relacionamento com Deus, perde essa paz, vira inimigo de Deus. Deus perde a paz com seu semelhante. Adão e Eva já começam a entrar em atritos e brigas, e Deus dá uma sentença nesse sentido, dessa inimizade, né, de que o homem dominaria a mulher. Então, isso até hoje é consequência da natureza caída. O ser humano, no caso do sexo masculino, ter esse ímpeto de dominar, de muitas vezes ser opressor e violento contra a mulher, é uma forma de ser demonstrada a natureza caída do ser humano. E da mesma forma, no caso da mulher, a forma de querer se revoltar contra qualquer tipo de autoridade masculina, se revoltar contra o marido, de querer tomar o lugar do homem em vários aspectos, né, como é o feminismo hoje, por exemplo, é um resultado da natureza caída aplicada na mulher. Então, os dois lados estão errados. Né? Esses dois comportamentos que existem após a queda focam nessa inimizade e só podem ser restaurados por meio da conversão, né? Por meio da regeneração. E a própria imagem de Deus foi desfigurada. Então, a imagem de Deus continua existindo, mas ela foi totalmente deturpada. Eu gosto muito de comparar com a analogia de um espelho. Então, se você pega um espelho em perfeito estado, limpinho, você olha para ele e o reflexo que você vê é uma representação fiel da sua imagem. O reflexo que você vê no espelho é igualzinho à sua imagem. Mas e se eu for pegar e jogar uma pedra ali no espelho e ele rachar, ficar todo estilhaçado, né? Ele vai continuar refletindo, vai continuar produzindo um reflexo. Mas esse reflexo não será mais uma representação fiel da imagem que ele está refletindo. A imagem vai ficar toda deformada, torta, disforme, e
quase que impossível reconhecer o original que ela está refletindo por meio desse reflexo. E isso é o que aconteceu com a imagem de Deus em nós após a queda, que é o que a teologia vai chamar de total depravação, ou depravação total, né? Que o ser humano ficou totalmente incapaz de poder se achegar novamente a Deus e restaurar esse relacionamento por conta própria, sendo necessário que o próprio Deus haja e tome a iniciativa no processo de restauração desse relacionamento. Então perceba como é importante você conhecer bem a doutrina do ser humano para que você possa entender a doutrina do pecado e a doutrina da salvação depois, né? Ela tem uma sequência lógica para que nós possamos entender. E prosseguindo aqui, eu já vou falar também a esperança da redenção futura. Porque em Cristo, só um momento. Em Cristo, esse estado de depravação total é quebrado. Nós nascemos de novo, estávamos espiritualmente mortos e voltamos a ficar espiritualmente vivos. Voltamos a ter um relacionamento com Deus e nos tornamos morada do Espírito Santo. Mas essa natureza pecaminosa ainda continua existindo dentro de nós durante toda a nossa vida. Será uma luta da carne contra o Espírito, para podermos nos manter fiéis a Deus. Quando isso vai acabar? Apenas na ressurreição. Porque na ressurreição nós receberemos um corpo glorificado, imortal, indestrutível, semelhante ao dos anjos, semelhante ao que Cristo recebeu após a ressurreição. Então é um corpo que ao mesmo tempo ele é material, mas ele também é espiritual. Ele vai reunir essas duas naturezas em um único corpo. Ele será ao mesmo tempo material, mas também sobrenatural, espiritual, né? Além desse corpo glorificado, nós receberemos a mente de Cristo em sua plenitude, né? Como Paulo diz, saberemos tudo assim como ele também sabe. Tudo que a gente conhece hoje como um reflexo, como um vulto, veremos exatamente como é. E também nessa nova natureza glorificada, seremos totalmente imunes ao pecado, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, como funciona essa questão de ser imune ao pecado? A pessoa vai perder a liberdade? Não vai ter livre-arbítrio? Eu explico que não, irmãos. Imagina o seguinte, um leão ali na selva, na savana. Tá cheio de grama ao redor dele. Por que o leão não come grama? Porque a natureza dele é comer carne. Mas a grama está ali disponível, ninguém o impede de comer grama. Se ele quisesse comer, ele comeria, ninguém o impediria. Mas a natureza dele é comer carne, por isso ele come a carne, né? Agora, imagina que eu chegue para você com um prato com uma carne já em avançado estado de decomposição, né? Totalmente podre, cheirando mal, com vermes ali, e ofereça para você comer. E aí você, é lógico que vai ter nojo, vai repudiar aquilo, porque a nossa natureza não é de ser carniceiro, né? Mas aí alguém pode me dizer assim, mas isso não é comida. Não, não é comida para você. Mas e se eu oferecesse isso para uma hiena, para um abutre, para algum animal carniceiro? Ele iria se banquetear e se deliciar com isso. Ia comer e não ia fazer mal para ele. Por quê? A natureza dele é comer carniça. Deus criou ele desse jeito, né? São os lixeiros da natureza. Então, imagine o pecado hoje, que é o seguinte. Hoje, com a nossa natureza corrompida, o ser humano, em seu estado de depravação, ele gosta de comer da carniça. Mas, após a glorificação, nós teremos nojo. Nós teremos repúdio. Ninguém vai querer comer, mesmo tendo liberdade para isso. É isso que será o nosso estado de ser imunes contra o pecado, né, na nossa glorificação. Por isso nós temos essa esperança na redenção futura, com a ressurreição, onde poderemos ser totalmente livres do pecado pela transformação da nossa natureza. Né? E aí já falei um pouco aqui também do corpo glorificado, essa parte já falei. Agora eu vou entrar em alguns detalhes aqui, que na verdade são até anexos, né?
Pastor Jamerson, você gostaria de primeiro abrir para perguntas ou eu posso prosseguir aqui nesses assuntos? Porque, na verdade, esses dois assuntos que eu separei são bônus, né? Para a gente fazer se der tempo. Mas se você quiser primeiro colocar algumas perguntas, eu posso já ir respondendo. O microfone está fechado, pastor. Ok. Você pode fazer um fechamento entrando nesses anexos? Mais uns 5 minutinhos, aí a gente encerra. Se tiver pergunta, no momento não tem nenhuma. Mas se tiver pergunta, se não tiver pergunta, eu vou fazer 2 perguntas para você e a gente pode encerrar a live. Tá ok. Então, pessoal, você que está nos assistindo e quer fazer a sua pergunta, já vai escrevendo aí nos comentários também, porque aí o pastor Jamieson já vai lendo, separando as melhores, para vocês poderem ter essa pergunta respondida aqui ao vivo na live. Então, eu queria dizer aqui, primeiro, de controvérsias a respeito da alma, né? Existe basicamente 4 teorias a respeito da origem da alma. Quando surge uma alma? Como é criada uma alma? Né? Então, nessa sequência que eu coloquei, a primeira seria pré-existência das almas. Essa teoria, ela vem muito mais da filosofia grega do que da Bíblia, mas ela não vem nada da Bíblia, é 100% filosofia grega, que é aquela ideia, sabe, mais ou menos assim, quando uma criança pergunta, uma criança que vamos supor que ela nasceu em 2010, e ela vê uma foto de 2005, e aí antes dela nascer, né, e ela diz, onde eu estava nessa hora, mamãe? E aí a mãe dela diz assim, nessa época você ainda era um anjinho lá no céu. Né? Alguém já deve ter ouvido frases desse tipo. E ela, até de uma forma assim, talvez sem perceber, ela passa a ideia de que as pessoas antes de nascerem, elas já existiam como almas lá no céu, que é a chamada pré-existência da alma. Então é como se Deus já tivesse um estoque de almas, com uma fila ali, e quando alguém engravida aqui no mundo, Deus pega essa alma que é a próxima da fila e tchum, joga naquele embrião que foi gerado ali, e a pessoa pega essa alma, né? E ela acaba se encaixando também com a ideia de reencarnação, né? Porque quando a pessoa morre, então, o que aconteceria? A alma volta para esse estoque, entra na fila de novo, e quando chega a vez dele de novo, ele tchum, volta para outro embrião ali que foi gerado. Então, essa ideia é totalmente antibíblica, tá? A nossa existência começa no momento da concepção. A sua alma não existia antes da sua concepção, tá? Ela passa a existir a partir do momento que você foi gerado. E aí, dentro dessa ideia, nós temos as outras duas, que é o criacionismo das almas e o traducionismo das almas. Então, o que é o criacionismo? É que Deus, no momento que o embrião é gerado, ou eu vou discutir isso melhor, alguns entendem em determinados estados da gestação, ele cria 100% do nada uma alma e tchum, coloca lá naquele embrião, ou no feto, né? Eu vou discutir melhor isso essas teorias de em que momento isso seria. Já o traducionismo diz que da mesma forma que os nossos pais geram o nosso corpo, e que o nosso DNA é uma mistura ali de metade do pai, metade da mãe, e a fusão ali de espermatozoide e óvulo, fundem esses dois DNAs, criando um novo DNA com metade da carga genética de cada um, da mesma forma, isso ocorreria no sobrenatural, no mundo espiritual também, que a alma do pai se junta com a alma da mãe e é criada uma nova alma ali para o filho. Então, esse tipo de teoria, ela ajudaria a explicar questões, por exemplo, por que os filhos muitas vezes têm aptidões, habilidades, gostos e preferências iguais os dos pais. E aí muitos podem dizer, é criação, né? Foi o exemplo da criação, mas existem vários casos de crianças que foram adotadas ainda bebês, e depois de adultos conhecem os seus pais biológicos e descobrem, por exemplo, que ele toca piano muito bem, e aí, quando ele vai conhecer seu pai biológico, ele descobre que o pai biológico é um pianista, por exemplo. Então, isso passou na alma dele de alguma forma, herdou isso da alma do pai, né? E existe, então, isso seria o traducionismo.
E a ideia que eu particularmente creio é uma fusão das duas coisas. Porque o criacionismo ele não responde essa ideia de por que herdamos coisas dos pais, no sentido intelectual. Já o traducionismo coloca poder criativo nas mãos do homem, de dizer que o ser humano é capaz de criar outra alma a partir da alma dele. Então os dois têm erros. Já o criacionismo traducionista, ele junta a parte correta de cada coisa. Então ele diz assim: quem cria a alma é Deus, é 100% Deus. Mas como Deus cria? Com base na alma do pai e na alma da mãe. Então é como se Deus tivesse ali um esboço completo da alma do pai e da alma da mãe, que também foi ele que criou anteriormente, né? E aí, no momento de criar a alma desse filho que acabou de ser gerado, ele vê ali a alma do pai e da mãe, escolhe características de cada um dos dois, e às vezes até outras características que não estão em nenhum dos dois, e cria essa nova alma com esses critérios e coloca ali a nova alma nesse ser humano que acabou de ser gerado. Então, o conceito que eu acredito ser o mais correto é o criacionismo traducionista, que é uma junção das duas coisas, tá? E isso junta com a ideia de que em que momento a alma é colocada no ser humano. Porque alguns vão dizer assim, ela é colocada exatamente no momento da concepção, quando junta ali espermatozoide e óvulo e cria ali o embrião. Outros já vão dizer, é quando começa a existir atividade cerebral no feto, por volta de 12 semanas. E outros ainda vão dizer, é no momento do parto, porque é a partir dali que o bebê começa a respirar. Então ele recebe o fôlego de vida naquele momento. Então perceba que isso reflete em questões práticas. Por exemplo, o aborto. Em que momento o aborto seria um assassinato? Porque é assassinato quando já tem alma. Então aquele que diz que é só na concepção, ele vai, aliás, aquele que diz que é só no parto, ele vai defender que o aborto pode ser feito em qualquer momento da gestação. Aquele que diz que é só quando tem atividade cerebral, ele vai defender que até 12 semanas poderia fazer um aborto. Mas o que a Bíblia nos diz? Davi, por exemplo, fala que quando ele ainda era substância informe no ventre da sua mãe, Salmo 139, Deus já o conhecia e já tinha visto todos os seus dias. Então ali ele já era tratado como uma pessoa, como um indivíduo, quando ainda era um embrião, né? Quando ainda estava ali no estágio inicial. Então, o que a Bíblia nos ensina é: a alma é gerada por Deus exatamente no momento da concepção. A partir da concepção ali já foi gerado um ser humano, já tem uma alma, e o aborto em qualquer estágio da gestação, um aborto provocado, ele é sim assassinato. E é contra a palavra de Deus. Isso precisa ficar muito firme entre nós cristãos, né? Pode assumir a palavra, pastor Gemerson. Perfeito, pastor Gabriel. Eu sei que você tem mais um último slide, então faça novamente a apresentação do teu livro, como que o pessoal pode adquirir, e aí eu vou selecionar aqui 3 perguntas para nós encerrarmos. Certo. Então, pessoal, apenas repassando aqui, tá? Os 4 livros são Entenda a Trindade, tá? Aqui Pai, Filho e Espírito Santo, né? Vocês estão vendo aí no slide isso, melhor. Né? Homem, Pecado e Salvação, Manual Prático de Escatologia e Anjos, Demônios e Igreja. Então, vocês podem adquirir diretamente comigo pelo meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 11 São Paulo 98697 5043. Então, vou repetir: 11 São Paulo 98697 5043. Tá? Você pode perguntar ali para mim como faz, eu vou orientar você e eu entrego por correio para qualquer lugar do Brasil. E se você mora em São Paulo, capital, você pode também encontrar ali em algumas livrarias da Rua Conde de Sarzedas. E também alguns outros sites que vendem. Você pode dar uma pesquisadinha no Google que você encontra, tá bom? Esses são os meus materiais, principalmente o dessa palestra de hoje eu tirei do livro Homem, Pecado e Salvação. Então hoje, em especial, recomendo a leitura desse livro. Certo, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Agora vamos ver aí quais são as perguntas do pessoal. Muito bem, queridos. Então vamos lá.
pastor, eu vou selecionar aqui algumas perguntas para que você possa trabalhar elas de forma bem resumida, ok? Então, nós temos aí a pergunta da Rosana Estevam. Quer dizer que todos são infinitos? Temos início na gestação e não temos fim. E depois é céu eterno e inferno eterno? E somente Deus é totalmente eterno? Muito boa essa pergunta. Inclusive, ela já fez uma boa distinção aí de termos, né? Quando nós falamos que Deus é eterno, verdadeira eternidade significa não ter nem início nem fim. Então, só Deus é eterno. Nenhuma das suas criaturas é eterna, porque todos nós tivemos, mesmo os anjos, tiveram início em algum momento, mas e não terão fim. Então, o mais correto é, no sentido existencial, nós sermos chamados de infinitos. Como você colocou aí na pergunta muito bem, escreveu certinho. Porque nós temos um início, que foi quando Deus nos cria, e a partir disso continuaremos existindo para sempre. Né? Mesmo com a morte do corpo, a pessoa continua existindo só com a alma, no plano espiritual, aguardando a ressurreição. E quando ela seja salva ou seja perdido, vai ter um momento que irão ressuscitar, mesmo que, dependendo da sua visão escatológica, seja junto ou seja em momentos separados, né? Mas haverá ressurreição para os salvos e ressurreição para os perdidos, sendo que os salvos poderão desfrutar da vida eterna e os perdidos serão lançados no lago de fogo, que é a chamada segunda morte ou morte eterna, e que não é aniquilação. Eles continuarão eternamente em tormento, né? Não deixarão de existir. Então, a resposta para a sua pergunta é sim, nós somos infinitos. A partir do momento da gestação, passamos a existir e existiremos para todo sempre, seja como salvo ou como perdido. A Lucineia Brito, pastor, o pastor apoia a morte... Não, pastor, apoia a morte física? Acho que ela quis dizer né? após. Isso. Após a morte física, a alma continua com a consciência? Sim, inclusive... Com a consciência daqui, né? Nós temos vários textos bíblicos que mostram isso, né? Por exemplo, a passagem do rico e o Lázaro, em Lucas 16, verso 19 em diante. O rico, quando ele conversa com o pai Abraão, que simboliza Deus ali na passagem, ele fala dos 5 irmãos que ele tem na terra e pede para voltar para falar com eles, para que não tenham esse mesmo destino de tormento que ele está enfrentando. Então, ele lembra quem ele é, ele tem consciência de quem ele foi na terra, ele lembra dos seus irmãos, ele intercede por eles, mostrando que, além de consciência, ele tem as memórias da sua vida na terra. Né? Da mesma forma, lá em Apocalipse 6, versos 9 a 11, quando é aberto o 5º selo e Jesus começa a conversar com os mártires da tribulação, que já tinham morrido naquele momento, os mártires falam: ó Senhor Santo e Soberano, até quando vai esperar para vingar o nosso sangue? Quer dizer, eles tinham sido mortos ali pelo anticristo, pelos seus servos, né? Tinham sido provavelmente perseguidos, torturados, presos, né? A Bíblia diz que serão mortos por decapitação, né? E eles queriam que Jesus voltasse logo para vingar o sangue. Quer dizer, além de estar conscientes, tinham a memória do que tinha acontecido ali na vida terrena, durante a tribulação principalmente. Então, esses, entre outros, são textos que mostram que sim, após a morte física, a alma continua consciente, lúcida e com as memórias da vida terrena que teve. Muito bem. O Leandro Souza pergunta, nos livros do Daniel Mastral, né, ele conta algumas experiências espirituais. Tem algum sentido aquilo? Ele deve estar se referindo àquelas experiências fora do corpo, né? Que sim, que retrata muito presente nessa literatura do Mastral. Então, pessoal, assim, toda visão é uma experiência individual. Se é individual, julgando aqui que é sendo verdadeira. Não estou nem falando aqui de alucinações por uso de drogas ou de problemas psicológicos, né, que pode ter muito também. Mas uma visão, mesmo sendo real,
ela só serve para a própria pessoa que teve essa visão. Ela é uma experiência individual. Então, nenhuma visão jamais pode ser usada para elaborar qualquer tipo de doutrina. Inclusive, os grupos sectários que existem hoje, a maioria deles, os seus fundadores, tiveram visões, várias visões, né? Charles Stacey Russell, Joseph Smith, Ellen White, Allan Kardec, todos eles tiveram essas visões e começaram os seus movimentos religiosos em cima dessas visões. Então, nós temos que sempre ser pautados na Bíblia. Se tem base bíblica, se está de acordo com o que a Bíblia ensina, faz sentido. Se não tem na Bíblia, ou pior ainda, se é contrário ao que a Bíblia ensina, você deve descartar. Muito bem. Nosso amigo, professor Wilson Martins, é o nosso coordenador do nosso polo ali em Extrema Sul de Minas, também um dos nossos professores. Ele coloca essa questão, Gabriel. Qual a importância do estudo da antropologia bíblica em relação ao nosso relacionamento com Deus? Ela é muito importante porque quando nós nos conhecemos a nós mesmos, né, conhecemos como é a nossa natureza, que nós somos criados para ter comunhão com Deus, para o louvor da glória de Deus, nós sabemos o propósito da nossa existência, o propósito da nossa criação, e assim podemos nos relacionar com Deus de forma muito mais adequada, né? Eu gosto muito daquela frase do matemático Blaise Pascal, que viveu ali no século XVII, e ele dizia assim, que a alma do ser humano é semelhante a um quebra-cabeça faltando uma peça, né? E que essa peça que está faltando tem o formato de Deus. Então só Deus encaixa ali naquele vazio da nossa alma. É por isso que a Bíblia diz que quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada em você, porque ele vai encaixar naquele vazio e que só o Espírito Santo consegue preencher. E aí sim nós teremos essa comunhão com o Criador restabelecida. Muito bem. Coloquei teu contato aqui, Gabriel. 011 98697 5043. Também publiquei ali nos comentários. Querido, quero te agradecer. Agradeço a Flaviana aí por ceder você aí uma hora. Pode deixar. Tuas palavras finais aí para o encerramento. Bom, pessoal, eu agradeço muito aqui a oportunidade, né? Eu convido vocês a poder vir assistir uma aula gratuita no Polo Vila Prudente do Seminário Batista Livre ou em qualquer um dos outros polos, o que fique mais próximo da sua casa, mas aqui na Vila Prudente, que eu sou o anfitrião de vocês, será um prazer poder recebê-los. Você pode ligar no seminário, agendar aí a sua aula gratuita para você poder vir assistir. Tenho certeza que você vai gostar muito. Também recomendo a leitura dos meus livros, dos meus materiais. Também recomendo que você possa dar uma olhada ali no meu canal do YouTube. É pr.gabriel de Oliveira Porto. Lá você vai encontrar mais de 200 vídeos de aulas, palestras, debates, pregações, devocionais, participações em programas de rádio, TV, podcasts, documentários. Muito material para edificar a sua vida, para que você possa crescer no conhecimento da palavra e na graça de Deus. Então eu peço que você visite o meu canal, se inscreva, ative ali o sininho para as notificações e usufrua à vontade de todo esse material. E pode escrever comentários ali nos vídeos, que eu sempre leio os comentários. Quando tem perguntas relevantes eu respondo, e a gente pode ir interagindo por ali. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e que Deus abençoe todos vocês. Excelente, Gabriel. Olha, vou encerrar com essa frase aqui do Leandro. Aula maravilhosa, como sempre. Deus abençoe o SBE. Então, eu quero te agradecer. Nós estamos já no encerramento dessa live, pessoal, e com isso nós encerramos, então, a nossa Semana Teológica. Muito obrigado, professor. Deus te abençoe e um excelente final de semana. Amém.